Salve, salve galera, DevMike na área e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre teste automatizado. E nesse vídeo eu vou mostrar como a gente pode fazer um teste de integração de uma classe Nest.js que faz persistência em um banco de dados MongoDB utilizando o Mongoose, beleza? Para agilizar, já deixei pronto aqui minha classezinha, porque o foco é o Mongoose e o banco de dados em memória. Tá? E tem uma classe de teste aqui, porque eu quero fazer uma comparação entre dois testes, então eu vou dar um contexto rápido de como está estruturado aqui. Eu tenho uma classe na minha camada de infraestrutura, que é uma classe de repository, que ela tem a única responsabilidade de persistir um objeto de domínio. Dado que ela recebe um objeto, ela persiste esse objeto através do módulo do Mongoose que eu criei aqui. Então, se eu abrir esse módulo aqui, eu tenho uma estrutura aqui do Mongoose para poder criar o meu esquema. Beleza? Essa classe ela utiliza aquele padrãozinho do Nest.js, que é o test model. Como eu não vou ter uma conexão com o banco de dados, então eu vou criar uma implementação fake do meu módulo do Mongoose, né? Porque se eu não fizer isso, no momento de executar aqui o teste, ele ia quebrar nesse método. Por quê? Porque eu não tenho uma conexão. E a gente vai ver isso acontecendo. Então, com esse teste model aqui, eu estou fornecendo uma implementação fake aqui do método create do Mongoose. E eu estou usando o Jest para poder fazer isso. Vindo um pouquinho aqui para o teste, o que ele está fazendo? Ele está pegando um objeto, passando para o meu repository, então eu chamo o meu repository aqui, e eu verifico se o meu repository chamou o método do Mongoose, passando o objeto correto da persistência. Esse teste aqui, ele é válido no seguinte cenário. O meu repository ele deve ter a única responsabilidade de persistir. Então, se alguém vir aqui e mudar aqui, deixa eu apagar aqui e fizer assim, ó, teste, vai dar problema de lint aqui, mas não tem problema. Vou rodar aqui e ele vai falhar. Vamos lá. Ele falhou porque eu espero que ele chame o método com esses objetos aqui. Ele está chamando desse jeito. Por que esse teste, na minha visão, é válido nesse contexto? Porque eu estou quebrando aqui o princípio aqui de responsabilidade única do meu repository. E eu não quero que isso seja feito. Então é um teste válido. Porém, esse teste aqui, eu não garanto que de fato o objeto foi persistido, né? Obviamente eu posso fazer garantir isso em um teste end-to-end, mas depende de como a nossa camada de teste, nossa pirâmide de teste vai estar estruturada. O banco de dados e memória, eu consigo garantir isso sem precisar fazer isso num banco de dados, num teste end-to-end, que é muito mais custoso. Eu não preciso ficar subindo um banco e um container. Eu vou fazer isso na minha aplicação, mas eu vou deixar para fazer isso utilizar um banco mais real com Docker no meu teste end-to-end. Nesse caso aqui, eu quero testar sim essas lógicas aqui e quero que seja rápido. Então, eu vou utilizar esse banco em memória. Então, por isso que eu vou fazer essa estratégia. O que a gente vai fazer aqui então? Vamos lá. Eu falei bastante, agora vamos pro que interessa. Eu vou começar a mudar essa classe aqui para poder fazer esse teste. Então, eu não vou precisar mais disso daqui, ó. Dado que eu não vou mais mocar. Eu não vou precisar mais disso daqui. Eu vou criar uma implementação aqui manual do meu repository. Então, eu vou fazer isso daqui. Beleza. E dado que eu estou criando a implementação manual, eu preciso prover um model para ele. Então, o user model é igual utilizar aqui o model do Mongoose para poder fazer isso. Aqui é o user document, que vai ser passar a minha collection aqui. Eu preciso passar o meu esquema aqui. Galera, isso daqui é meramente sintaxe. Então, como o foco não é o Mongoose, eu estou só fazendo aqui, beleza? Tá, aqui eu tenho uma implementação fake, eu vou tirar isso daqui agora, certo? E vou fazer isso daqui, beleza? Eu não vou precisar disso daqui. A gente já vai ver mais um acontecimento aqui, ó. Não tô mais mocando o Mongoose, então vou rodar esses testes aqui. Obviamente eu não tenho um assertion ainda, mas eu vou rodar e vocês vão ver que ele vai falhar, porque eu não tô mais com a conexão
Ah, mas quebrou aqui por causa da importação. Eu não estou mais com a conexão com o banco de dados ativa. Na verdade, mocada, né? Antes não estava ativa. E agora não tenho nenhum mock e não tenho a conexão com o banco de dados. Então vamos lá. Vai demorar até um pouquinho mais porque ele vai dar timeout, ó. Então ele falhou aqui e deu timeout. Por quê? Porque eu não tenho um banco em memória ainda e eu não estou mocando também. Agora que vai começar a entrar a mágica da parada. A primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou instalar a biblioteca que eu comentei. Então vai ser yarn add-d mongodb memory server. Aqui vai ser bem rapidinho a instalação, porque na verdade eu já tenho instalado. Se eu abrir o package.json aqui, vocês vão ver. Então, está instalado aqui. E a gente vai começar a trabalhar nela agora. O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar e vou criar uma variável que vai se chamar service, que a gente vai precisar criar um servidorzinho. Mongo. Tá. Deixa eu importar aqui que é mais fácil. Que eu não lembro de cabeça o nome dela. Da classe que a gente vai precisar. Mas eu sei o nome da lib. Então, através do nome da lib, a gente consegue vir aqui e fazer isso daqui. Eita, meu teclado tá loucão. Então, Mongo Memory Server. Ah, é que eu tinha escrito errado ali. Por isso, né? Faz certo que dá certo. Let, vou precisar aqui também da minha collection, vocês vão entender o porquê. Então, eu vou utilizar aqui a collection do Mongoose. Beleza? Eu preciso ter uma instância um servidor Mongo ativo antes de fazer meus testes. Então, para isso, eu preciso fazer isso daqui, ó. Antes de qualquer teste, eu vou criar essa instância aqui. Então, vou dar um server é igual a mongo memory.create, certo? Aqui vai ter que ser um await. Sendo assim, eu preciso utilizar um async aqui, certo? Aí eu preciso também aqui em mão, precisar aqui de uma conexão. Então, await connect connect do Mongoose, beleza? Ponto. Na verdade, aqui eu preciso passar o server.get URI, certo? E aqui eu passo dbdm. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou criando o meu servidor Mongo, certo? E aqui eu estou criando uma conexão com ele, certo? Então, e definindo um nome de banco de dados que é o teste. Isso daqui, o nome pode ser qualquer um, tá, galera? Ele vai criar um banco de memória e automaticamente o Mongoose vai conseguir se comunicar nesse banco. Feito isso, eu vou precisar aqui também da collection, que vai ser... Vocês vão entender o porquê que eu precisar da connection aqui. Preciso importar aqui collection do Mongoose, collection. E aqui eu estou pegando uma collection que eu estou dando o nome de user, que é a mesma collection que ele está utilizando aqui no meu módulo, certo? Porque a gente vai inserir e eu preciso garantir que foi inserido, então eu vou fazer a consulta. Então, na verdade, aqui eu estou definindo a minha collection aqui pro meu banco também. Beleza? Bom, com isso, vocês vão ver aqui que o teste ele já vai parar de quebrar, né? Ele não é um teste válido ainda porque não tem um assertion, mas se a gente rodar aqui ele já vai parar de quebrar porque já temos um banco memória que automaticamente o Mongoose está se conectando com ele, certo? Primeira etapa concluída, agora a gente vai fazer o teste. Como que a gente vai... o meu repository, quando ele é chamado, ele faz a persistência. Então eu quero garantir que o repository está fazendo a persistência. O que eu vou fazer aqui então? Eu vou fazer uma consulta. Então, para fazer uma consulta, eu preciso pegar o meu user model.find.execute exec, na verdade, certo? Eu vou criar aqui, ó, const user created é igual
await, certo? Aí eu vou criar o meu expect aqui, ó, user ponto to equal, e eu vou colocar esse cara aqui. Vocês vão ver que vai falhar esse teste, mas eu vou deixar assim só pra gente ver as etapas aqui, vocês vão entender porque que vai falhar. Então deixa eu rodar aqui. Vamos lá. Às vezes dá pau aqui no Jest. Eu só preciso, na verdade, fazer o seguinte, ó. O find, o que acontece? Ele vai me retornar um array. Então eu tenho esse cara aqui não vai dar match. Então eu vou pegar e vou fazer assim, ó. Eu poderia usar o find one e pegar só um objeto, mas para facilitar aqui eu vou fazer dessa forma. Mas mesmo assim ainda vai dar erro. Vou rodar aqui. Ó. Quebrou porque... Deixa eu entender aqui. Tá, vamos fazer o seguinte aqui, ó. Vamos dar um console aqui. Eu imagino porque que tá quebrando. Até queria proposital pra gente ver. Só que eu estava esperando, na verdade, outro erro, não esse erro. Mas vamos ver se eu não comi bola e realmente... User model.find.exec. Esse jest às vezes buga aqui. Ó. Ele já encontrou o objeto que foi persistido, mas o erro que tá dando é o que eu imaginava, mas aqui na minha cabeça era para vir um pouco diferente o erro aqui, né? O que está acontecendo aqui? Quando o Mongoose cria o objeto, ele persiste, ele gera alguns valores aqui do próprio Mongoose. Esse V aqui, que é a versão, e esse underline ID, que é o ID que o Mongo gera automaticamente. Então, quando eu vou comparar esse objeto aqui com esse objeto aqui, ele não dá match, certo? E eu não conseguiria comparar o ID porque eu não tenho o ID na mão. Então não tem como eu comparar esse objeto e garantir que esse ID também é XID, porque é um ID aleatório. Para isso, como a gente sabe que isso daí não faz parte do nosso contexto, é algo gerado pelo Mongo e isso daí não vai, sempre vai ser assim, a gente pode usar aqui, ó, to match object. Match object. Espero que isso dê certo. Eu vou até tirar esse cara aqui. Esse Jest tá dando dor de cabeça. Não sei porque ele tá travando às vezes. Ó, passou. Então, pra gente... Ó, então como que tá o teste? Eu faço, eu insiro, eu chamo o meu repository aqui para inserir. Depois que o meu repository inseriu, eu quero garantir que foi persistido. Então, eu uso direto o model do Mongoose e faço a consulta. Se não existisse o banco, se não tivesse sido persistido, esse cara aqui não ia trazer... não ia trazer os objetos. Pra gente ver mais isso acontecendo, o que eu vou fazer? Eu vou chamar duas vezes isso daqui. Vamos ver se a gente vai conseguir. E vocês vão ver que esse cara aqui, eu vou dar um console.log nesse daqui, ó. E vocês vão ver que tem dois objetos sendo persistidos. Ó, tá vendo? Dois objetos que foi persistido. Bacana, né? Então assim, a gente já tem um banco memória, já tá persistindo e a gente tá conseguindo garantir que tá persistindo. Só mais um detalhezinho para vocês saberem também. Aí ele tá dando essa mensagem aqui no meu Jest. Por quê? Porque toda vez que eu tô executando, eu tô abrindo uma conexão
e essa conexão, quando finaliza meus testes, ela tá ficando em aberta. Então o que eu vou fazer aqui, ó, after all async, vou dar um await connection ponto destroy e eu vou fazer await server ponto stop. Preciso resolver esse problema do Jest aqui, que eu não sei porque que ele tá travando na primeira vez. Ó, já pode dar mensagem. Uma outra coisa que a gente pode fazer aqui também, quando a gente for implementar mais testes, já adiantando para vocês, vocês podem passar por esse erro, é o seguinte. Eu vou, after it, antes de cada teste, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um await collection ponto delete many. Por que eu estou fazendo isso? Nesse caso aqui não vai fazer diferença, mas se vocês começassem a implementar mais testes para poder validar mais cenários, o que ia acontecer? Quando vocês fizessem, na segunda execução do teste, e vocês fizessem essa consulta aqui do módulo, ele ia trazer mais registros, né? Ia poder, tipo, ter registro ali indevido que é de um teste anterior. Então aqui, antes de cada teste que eu estou fazendo, eu estou deletando todos os registros. Então, a partir do momento que eu estou executando, antes de começar cada teste, eu deleto para garantir que meu banco está limpo. Só tenho o objeto que vai ser gerado através do meu próprio teste. Beleza? Então, vamos rodar aqui. E é isso, galera. Concluímos aqui a implementação desse banco de memórias, desse teste, utilizando um banco de dados em memória do MongoDB. Fiz bem rápido para a gente tentar ter uns vídeos curtos, mas se ficou alguma dúvida, vocês querem saber mais detalhes da implementação do Nest em si, ou como utilizar o Mongoose, coloca aí no comentário que eu faço um vídeo específico para isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like. Se não gostou, coloca aí um comentário também para que eu possa melhorar e seguir evoluindo aí, trazer um conteúdo de qualidade para vocês. Tamo junto e até a próxima. Valeu!